estudantes, tudo bem? Me chamo Fabiano Moura e hoje serei o seu professor de matemática. Nesta aula falaremos sobre quadriláteros. É isso aí, galera, é a nossa primeira aula sobre quadriláteros. Hoje nós vamos falar sobre os elementos de um quadrilátero, vamos falar também sobre a soma dos ângulos internos de um quadrilátero e sobre o perímetro de um quadrilátero, que é muito comum ao perímetro das outras figuras geométricas. Beleza? Tranquilo? Não sai daí não, assiste até o final que você vai entender essa aula. Vem aqui comigo. Olha só, galera, quadriláteros. O que seria um quadrilátero, Fabiano? O quadrilátero é um polígono de 4 lados. Quatro. Láteros, lado. Beleza? Tranquilo? Então, qualquer polígono de 4 lados, ele é chamado de quadrilátero. Show? Tranquilo? Agora, vamos conhecer o quadrilátero através dos seus elementos. Aqui eu tenho um quadrilátero, ou seja, um polígono de 4 lados, tá? E vamos determinar os elementos dele. Os primeiros elementos de um quadrilátero: vértices, lados, ângulos internos e diagonais. Vamos conhecer os vértices. O que são os vértices, Fabiano? Vértice de um quadrilátero ou de qualquer polígono é aquela pontinha lá do polígono. Beleza? Então aqui, ó, esse pontinho A, né, é o ponto que liga os lados da figura. Ok? Então tá aqui, ó, pontinho A, pontinho B, pontinho C, pontinho D. Então, quais são os vértices desse polígono, desse quadrilátero? O vértice A, o vértice B, o vértice C e o vértice D. Show? Tranquilo? Se é um ponto, represento aqui com uma letra maiúscula. Ok? Temos também os lados do polígono, os lados desse quadrilátero. Quais são os lados, Fabiano? Eu tenho o lado que vai do A até o B, a gente chama de lado AB, beleza? Aí eu coloco um tracinho aqui em cima, porque trata-se de um segmento de reta. Eu tenho o lado que vai do B até o C, então vai ser o lado BC, segmento de reta BC. Então eu coloco BC, tracinho em cima. Eu tenho o lado que vai do C até o D, ok? Então, ó, C, D, tracinho em cima, é o outro lado desse quadrilátero. E agora eu tenho o lado que vai do ponto D até o ponto A, tá? E aí eu posso chamar de DA ou de AD. Vou colocar AD. Tá bom? É esse ladinho aqui, ó, que vai do A até o D. Beleza? Esses são os lados do nosso quadrilátero. Os ângulos internos de um quadrilátero. O ângulo a gente sabe que é a região formada por duas semirretas de mesma origem, tá? Então, ó, origem A, partiu uma semirreta para cá, uma semirreta para cá, né? Um segmento de reta. E essa regiãozinha aqui é um ângulo. A mesma coisa a partir desse vértice. Partiu para cá, essa região entre esses segmentos de reta é o outro ângulo. Aqui é um outro ângulo, aqui é um outro ângulo. Se é um quadrilátero, se tem 4 lados, ele tem 4 ângulos internos. Ok? Beleza? Então aqui eu tenho o meu ângulo interno Azinho, tá? E os ângulos, você pode determinar o ângulo em geometria através de letras gregas ou letrinhas minúsculas com acento circunflexo em cima. Então eu tenho o meu ângulo A, eu tenho o meu ângulo B, aqui no meu vértice B, o acento circunflexo ali em cima. Eu já sei que está se tratando de ângulo. Eu tenho aqui, ó. Aí aqui, ó, eu tenho que colocar, eu vou colocar do mesmo jeito que eu coloquei aqui. Beleza? Para ficar comum. Aqui se é o vértice C, então aqui eu vou colocar o ângulo C. Beleza? Se aqui é o vértice D, eu vou colocar o ângulo D. Ok? Então tá aqui, ó, meu ângulo C no meu vértice C, e o meu ângulo D, aqui no meu vérticezinho D. Beleza? Tranquilo? Agora as diagonais. As diagonais têm a ver com os vértices. Beleza? Ok? E aí presta atenção aqui, galera. Eu tenho o vértice A e o vértice B. O vértice A e o vértice B são vértices adjacentes. O que é isso, Fabiano? Vértices adjacentes não complica a minha vida. São vértices que estão lado a lado. Quando eu ligo em um polígono vértices que estão lado a lado, eu vou formar o lado desse polígono. Ok? Agora, repara o A e o C. Eles são opostos, tá? Um na frente do outro. Beleza? Então, o vértice A e o vértice C, eles já não são vértices adjacentes. Eles são vértices não adjacentes.
E é um polígono, o que é a diagonal? A diagonal é a junção entre vértices não adjacentes. Beleza? Então, se você liga dois vértices não adjacentes, você tem a diagonal desse polígono. Então, eu tenho aqui, ó, ligando o vértice A ao vértice C, através desse segmentozinho de reta aqui, eu vou ter a minha primeira diagonal, tá? Vai ser a minha diagonal AC, tá? O segmento que vai do A até o C, no interior da figura. Beleza? Tranquilo? Então, o que é uma diagonal? É o segmento de reta que liga no interior da figura dois vértices não adjacentes, ou seja, que não estão lado a lado. Agora, em relação ao vértice B, repara que o vértice C está do lado do vértice B. Quando eu ligo B com C, eu não vou ter uma diagonal, eu vou ter o lado da figura, o lado desse quadrilátero. Por quê, Fabiano? Porque o B e o C são vértices adjacentes, são vértices que estão lado a lado. Agora, o D em relação ao B são vértices opostos, ou seja, o D e o B, eles são vértices que não são adjacentes, ou seja, são vértices não adjacentes. Quando eu ligo o vértice B ao vértice D, eu vou ter a minha outra diagonal do quadrilátero. Beleza? Aí eu vou ligar aqui ao vértice B, eu vou ligar lá no vértice D. Quando eu ligo o vértice B ao vértice D, eu tenho a outra diagonal do polígono. Qual é a outra diagonal do polígono, Fabiano? Qual é a outra diagonal desse quadrilátero? É a diagonal BD. Show do milhão, galera? Tranquilo aqui esses elementos iniciais de um quadrilátero? Aqui eu estou só apresentando os quadriláteros. Tem muita coisa ainda sobre quadriláteros. Beleza? Na aula de hoje vai ser bem básica, bem tranquila. Agora vamos falar de perímetro. Galera, perímetro de uma figura geométrica, no caso, triângulo, retângulo, quadrado, quadrilátero, tá? O perímetro de um quadrilátero, você soma todos os lados. É a mesma coisa que o perímetro de um triângulo. Beleza? A mesma coisa do polígono de um perímetro de um hexágono. Ok? O perímetro de um polígono qualquer, você somar os lados dele. Tá? Tranquilo? Com exceção da circunferência, que você tem uma fórmula para o comprimento, que a gente chama de perímetro, que é o contorno da figura. Ok? Beleza? Então, como é que a gente vai fazer aqui? Ó? Eu coloquei um quadrilátero de vértices P, Q, R, S, um quadrilátero de vértices P, Q, R, S, e aí, ó, determine o valor de x sabendo que o perímetro do quadrilátero é 42 centímetros. E aí, galera, eu tenho aqui, ó, PS 15 centímetros, PQ 11 centímetros, QR X e RS 9. Eu sei que o perímetro é 42. Como é que eu vou determinar o X? Você soma tudo, que o perímetro é a soma de todos os lados, e iguala a 42. Então, você vai fazer 15 mais 11 mais 9 mais X igual a 42. Porque a soma aqui, ó, dos quatro lados é o meu perímetro. E ele disse que o perímetro vale 42. Show do milhão? Tranquilo? E aí você faz 11 mais 9, 20. 20 mais 15, 35. Então você tem 35 mais x igual a 42. Resolvendo a equaçãozinha do primeiro grau, a x igual a 42 menos 35, não é? X igual a 7 centímetros. Beleza, galera? Tranquilo até aqui? Agora vamos falar de soma dos ângulos internos. Galerinha, a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero, que eu vou chamar de SI, vai ser igual a 360 graus. Beleza? Se você pega e traça uma diagonal em um quadrilátero, você vai dividi-lo em dois triângulos. Beleza? A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180. Se um quadrilátero pode ser dividido em dois triângulos, você vai fazer 180 mais 180, 360. Você pode deduzir esse SI triangularizando essa figura, tá? Dividindo e transformando em dois triângulos. Vai dar 360 graus a soma dos ângulos internos dessa figura aqui, do nosso quadrilátero. Beleza? Tranquilo? Então vamos
vamos lá. Determine a medida do ângulo interno x na figura abaixo. Eu sei que a figura abaixo é um quadrilátero, beleza? Se é um quadrilátero, o SI, ou seja, a soma dos ângulos internos, vai ser 360. Como é que eu faço, Fabiano? O mesmo esquema que eu fiz no perímetro aqui. Você soma tudo e iguala a 360. Beleza? Então, o que você vai fazer? Você vai somar 80 graus mais 120 graus, que é esse ângulo, mais 60 graus, que é o outro ângulo, mais x, que é o ângulo que eu quero descobrir, não é? Soma tudo, que tem que dar a soma dos ângulos internos de um quadrilátero, 360 graus. 80 mais 120, 200. 200 mais 60, 260 graus. 260 graus mais x igual a 360 graus. Galerinha, 260 mais x é 360. Preciso fazer letra para um lado e número para o outro? Não. 260 mais quanto que vai dar 360? 260 mais 100, não é? Então, x só pode ser 100 graus, porque 260 graus mais 100 graus é igual a 360 graus. Beleza, galera? Tranquilo? Chegamos ao final desta aula. Espero que você tenha entendido e principalmente que tenha gostado da aula. Na próxima aula daremos continuidade ainda ao conteúdo de quadriláteros falando de propriedade. Tá? Acompanhe as aulas. Fica ligado que você não vai se arrepender. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!